Uau, ninguém poderia ter previsto isso. Milhares de aviões da Airbus tiveram que ser droneados de uma vez só. Foi uma falha técnica, um erro de construção, um erro humano? Nada disso. Isso aconteceu porque os computadores do avião podem ser afetados por algo vindo diretamente do espaço. Algo que poderia causar um desastre terrível e tirar centenas de vidas. A questão é que o nosso Sol está sempre lançando partículas carregadas, como um vento poderoso e invisível. E além disso, estamos constantemente sendo atingidos por partículas ainda mais fortes vindas de fora do nosso sistema solar. Essas são chamadas de raios cósmicos. A gente nunca sente, mas eles estão sempre lá. Na maioria dos dias, eles são inofensivos. Mas às vezes, o Sol dispara uma explosão enorme, uma tempestade solar. E isso pode realmente bagunçar os eletrônicos. É também o que provoca aquelas auroras incrivelmente brilhantes. Agora, por causa desse risco, a Airbus inspecionou cerca de 6.000 aviões. Cerca de 5.000 deles precisaram apenas de uma atualização simples de software, mas cerca de 900 aviões mais antigos precisaram de um computador totalmente novo. Segundo a Airbus, a radiação do Sol pode ter corrompido dados essenciais para o controle de voo. E esse problema pode já ter afetado muitos aviões A320 que estão em operação. O principal problema é um software que calcula a elevação do avião. Se partículas de alta energia atingirem o computador no momento errado, o hardware pode falhar, e essa falha vira um erro de software. Veja, quando os aviões voam alto, o ar é mais rarefeito, então mais partículas espaciais conseguem passar. Se uma dessas partículas atinge um microchip, ela pode inverter um bit minúsculo. Um 0 vira um 1, ou um 1 vira um 0. Essa pequena inversão é chamada de Symbol Event Oops e pode fazer a eletrônica agir de forma estranha. Você provavelmente consegue imaginar o resultado catastrófico que um erro relacionado à altitude pode causar. Os aviões da Airbus finalmente estão voltando ao normal depois que a empresa lançou uma correção de software às pressas, o que foi muito mais rápido do que qualquer um esperava. Aliás, o próprio alerta veio depois que um voo da JetBlue teve problemas no ar, quando uma erupção solar pode ter interferido nos controles de voo. Esse avião da JetBlue estava voando de Cancún para Nova Jersey quando algo de repente deu errado. O jato despencou bruscamente. Foi tão rápido que as pessoas foram arremessadas pela cabine. Alguns passageiros bateram no teto. Cerca de 15 a 20 pessoas acabaram indo para o hospital. Às 14h19, os pilotos fizeram um pouso de emergência em Tampa. Equipes médicas correram imediatamente para dentro do avião. A JetBlue tirou o avião de serviço imediatamente. E a FAA agora está investigando exatamente o que aconteceu. De qualquer forma, hoje em dia, a gente depende muito de observar o Sol. Existem satélites no espaço agora mesmo cuja única função é monitorar explosões solares e nos alertar antes que causem problemas. Felizmente, finalmente estamos entrando em um período mais calmo do ciclo solar, mas ele nunca fica realmente tranquilo. Mesmo quando nossa estrela parece calma, ela continua lançando partículas contra nós sem parar. E recentemente, cientistas de vários países encontraram algo escondido em anéis de árvores antigas. Um grande salto no radiocarbono, datando de cerca de 12.350 a.C., bem perto do fim da última era do gelo. Durante anos, ninguém conseguia dizer o quão forte esse pico realmente foi, porque não havia uma forma boa de modelá-lo. Agora, com um novo modelo de química climática, os pesquisadores finalmente descobriram que esse evento foi a tempestade de partículas solares mais poderosa já encontrada. Nada mais nos registros chega nem perto disso. A equipe construiu um modelo especial. Ele foi projetado para recriar como a atmosfera se comportava durante os tempos glaciais, permitindo que eles estudassem tempestades solares antigas. E quando testaram o modelo no evento recém-descoberto, descobriram que ele era ainda mais forte do que a famosa tempestade de 775 d.C., que antes era considerada a maior já registrada. Comparado a uma forte tempestade solar de 2005, o evento da Era do Gelo foi centenas de vezes mais intenso. Outras grandes tempestades históricas aconteceram há muito tempo, por volta de 994 d.C., 663 a.C., 5.259 a.C. e 7.176 a.C. Olha, eu não estava por aqui nessa época, mas nenhuma delas chegou a esse nível. Os pesquisadores também testaram um modelo usando madeira encontrada nos Alpes franceses que data de cerca de 14.300 anos atrás. Então a linha do tempo bate. Tempestades de partículas solares não acontecem com frequência, mas quando acontecem, elas bombardeiam a Terra com partículas de alta energia que podem alterar a atmosfera e deixar marcas claras nos anéis das árvores. Até mesmo o famoso evento Carrington de 1859, que derrubou linhas de telégrafo ao redor do mundo, na verdade foi um tipo diferente de explosão solar.
O que torna essa nova descoberta tão especial é que ela é o único evento extremo de partículas solares conhecido de antes dos últimos 12 mil anos de clima quente. Até agora, os cientistas só podiam procurar por essas tempestades dentro desse período. Mas com esse novo modelo, os cientistas finalmente conseguiram descobrir quão forte essa antiga explosão solar realmente foi, quando ela aconteceu e o que pode ter causado na Terra. O modelo agora funciona tanto para períodos quentes quanto para o mundo frio e gelado que existia antes. Isso é um grande avanço para o estudo dos antigos picos de radiocarbono. A equipe se concentrou em como as tempestades de partículas solares podem injetar enormes quantidades extras de radiocarbono na atmosfera. Normalmente, esse tipo de carbono se forma quando raios cósmicos atingem o nosso ar. Mas durante uma dessas tempestades extremas, a quantidade aumenta rapidamente e as árvores capturam esse salto repentino em seus anéis, o que basicamente cria um registro temporal que sobrevive por milhares de anos. Esses picos acentuados, conhecidos como eventos MET, já ajudaram cientistas a datar coisas como assentamentos vikings na América do Norte e comunidades agrícolas antigas na Grécia. Essa explosão antiga estabelece um novo limite máximo para o que a nossa estrela pode fazer, e isso é alarmante. Saber o tamanho do evento é fundamental. Uma tempestade dessa magnitude hoje poderia ameaçar satélites, bagunçar sistemas de comunicação e sobrecarregar redes elétricas. Isso dá aos pesquisadores uma visão mais clara do tipo mais extremo de clima espacial que nosso planeta pode enfrentar e do que isso pode significar para a vida moderna. Agora, felizmente, a Terra está envolta em uma espécie de escudo invisível que bloqueia a maioria das partículas perigosas que o Sol lança sobre nós. Por quase 10 anos, 4 pequenas espaçonaves da NASA, chamadas de Missão MMS, têm voado bem na borda desse escudo, observando como ele se curva, se rompe e reage às forças magnéticas do Sol. Agora, durante uma dessas passagens, a sonda registrou algo que ninguém esperava: uma curva acentuada e retorcida no campo magnético da Terra. Os cientistas chamam esse tipo de forma de Svitibak. Eles já viram isso perto do Sol antes, mas nunca tão perto da Terra. Encontrar um desses no nosso bairro espacial é como ver uma onda se curvando para trás no meio de um lago calmo. Esse Svitibak apareceu na magnetofolha, a zona turbulenta onde o vento solar bate no escudo da Terra, e é empurrado para o lado. Dentro da torção, as sondas detectaram elétrons rápidos e energéticos que vieram do próprio campo magnético da Terra. Eles estavam misturados com partículas do Sol e tudo girava junto dentro dessa estrutura estranha. A espaçonave registrou como o campo magnético se inverteu, a velocidade das partículas e como tudo se comportava. A torção parecia vir de um processo chamado reconexão magnética, onde campos magnéticos do Sol e da Terra se unem e de repente liberam uma explosão de energia. Essas explosões podem provocar auroras brilhantes, mas as maiores também podem derrubar satélites ou causar problemas nas redes elétricas. As sondas MMS vão continuar voando pela área, procurando por mais torções e explosões, tentando descobrir o que as causa. E quais delas são fortes o suficiente para afetar nossa tecnologia aqui na Terra? O problema é que um pequeno estalo magnético pode permitir que a radiação penetre muito mais fundo na nossa atmosfera. E agora? Os cientistas estão começando a ligar os pontos. Falhas estranhas na aviação, sinais de megatempestades antigas escondidos em árvores velhas, e agora uma nova fissura na nossa magnetosfera. Juntos, eles desenham um cenário preocupante. Dependemos de um clima espacial calmo para tudo. Aviões no céu, GPS, satélites, até mesmo a energia que chega às nossas casas. A paralisação dos Airbus pode acabar parecendo um aviso suave, o primeiro sinal de que algo muito maior pode estar se formando lá no espaço.